Eu comecei a acreditar piamente que eu não ia ser contratada e que eu já estava velha, porque pessoas no meio desse caminho até me disseram isso. Só que assim, existem duas coisas. Uma coisa é quando passa um filho da puta e olha pra tua cara e fala, você não vai conseguir. Outra coisa é quando você tá equilibrado emocionalmente pra falar assim, então, filha da puta, foda-se que você tem inveja do meu corpinho, do meu sucesso, do meu talento, eu vou conseguir sim e tu vai ver. outra coisa bem diferente é quando esse mesmo filho da puta passa e joga essa letra e você não tá equilibrado emocionalmente, você acredita nisso. E foi exatamente o momento que essa pessoa me pegou. Essa pessoa, essas pessoas, esse ambiente, esse cenário. Esse cenário me pegou desprevenida. Por quê? Porque eu sempre tive uma relação muito aficionada por trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo produzir, eu amo ser útil, eu sou essa pessoa, gosto de estar no mercado de trabalho. Eu me enxergo como indivíduo, eu sinto a minha completude quando eu estou no mercado de trabalho. Isso sempre foi dito nos meus blogs, sempre onde eu sempre reafirmei isso. E era a primeira vez em muitos anos em que eu estava fora do mercado de trabalho. Então, se uma pulguinha pulasse na minha frente e falasse que eu era uma merda, talvez eu acreditasse nisso. Você tá entendendo? E daí, eu desenvolvi esse medo de falhar. E esse medo, ele norteou muitas das minhas escolhas. E eu sou do signo de Escorpião. Quem acompanha um pouco a astrologia sabe que todo signo ele tem um ponto fraco que também é o seu ponto forte. No meu caso, é a região sexual. Então, aonde que atacou o meu medo? Atacou na minha região sexual. E me provocou uma candidíase horrenda, com direito a tudo que eu descrevi alguns minutos atrás desse vídeo. Então, eu comecei numa escala que foi crescendo, de algodãozinho, de gelzinho, até a cor de Hulk. Foi um período muito complicado, que eu achei que eu estava com uma doença grave, que eu ia morrer, porque a situação... sabe? E apesar de ir ao médico e o médico diagnosticar que era uma candidíase, nenhum tratamento contra a candidíase era efetivo. Porque tudo estava aqui. O meu medo era o maior impeditivo para minha cura. Eu sabia disso? Eu não sabia disso. Eu fui saber disso. Porque até então, o que eu fazia? Eu me tratava com o médico. E o médico, ele cuidava do quê? Do sintoma, cuidava da matéria. E ele dizia... é candidíase, toma isso. Eu tomava isso, ficava boa uma semana, não chegava nem a 15 dias. E quando voltava, vocês acham que voltava da estaca 0? Não, voltava da escala 1000, voltava direto para a estaca 1000. Era assim, muito abrupto. E era assustador. E o negócio não passava, e eu não tinha uma vida, sabe? E a minha pepeca coçava loucamente. E aí começou a vir o odor. Eu cheguei nesse estágio. E aí eu falei, gente, eu preciso procurar outro tipo de ajuda. E aí eu fui pro lado espiritual tentar me tratar, assim como também fiz o trabalho psicológico para tentar chegar na fonte do problema. E, juntando as duas coisas, eu descobri que o problema que estava acontecendo comigo era medo. Felizmente eu não tive um câncer, eu fiz lá o tratamento e fiz o exame para ver se era isso, que eu já estava acreditando que era. Imagina se eu começo a acreditar que eu estava com câncer, gente. Vocês acham mesmo que eu não ia? A mente da gente é muito poderosa. A mente da gente, a gente tem uma coisa dentro da nossa mente chamada força criadora divina, porque nós somos filhos de Deus. Então, se você souber usar sua mente, você vai muito longe. Como também pode se fuder muito se você não souber controlar a sua mente. Eu vi que a medicina já não estava mais resolvendo, então eu tive que partir para tratamentos alternativos para poder me curar. E graças a esses tratamentos alternativos eu descobri que o meu problema era medo. E eu fui forçada a olhar para esse medo. E eu fui forçada a aprender a lidar com esse medo e fazer todo o processo de reversão desse medo. Ai, engraçadinho, eu não sei fazer isso, cara. Essa pessoa tão medrosa, cara. Eu também não sou coaching para te dizer como é que você vai enfrentar, porque
pensa em situações normais de temperatura e pressão, o ser humano é um ser humano muito complexo, né? A gente funciona muito assim em sistema de cardume, mas somos individualidades. E aí eu posso te dizer o que funcionou para mim, mas eu não posso dizer se isso vai funcionar para você. Entendeu, amiguinha? Primeiro, como que você se enxerga? Porque quando eu olho para trás e vejo quem eu sempre fui uma mulher destemida. E essa força criadora divina sempre esteve dentro de mim. Porque eu falava assim, eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso. E eu movia céus e terras para a minha vida virar isso. Cada pessoa que cruzava o meu caminho, eu apertava a mão e falava, prazer, eu sou engraçadinha, eu preciso de um estágio. Eu quero um estágio na TV. Eu infernizei a vida das pessoas. Quantas pessoas você cruza por dia na sua vida? Uma porrada, né? Imagina um campus de uma faculdade enorme. Pois é. Então, toda palestra, workshop, reunião, curso, eu me apresentava dessa forma. Passei por chata, mas assim, em coisa de um ano, que foi do 3º para o 4º período que eu comecei a encher o saco, eu consegui um estágio que não tinha nada a ver com televisão, mas a televisão chegou depois desse estágio. E eu fiquei um ano estagiando na TV Record. Aí chegando lá eu mudei meu foco, mudei de ideia, de opinião, quis fazer outra coisa, me decepcionei. Foda-se, não interessa. A questão é, cheguei na televisão, tá? Eu queria ir pra televisão, eu estive na televisão. Você tá entendendo? Então, você tem que teimar, você tem que insistir, você não pode desistir, você tem que perturbar as pessoas, contar com o teu entorno, falar com a comunidade que está no teu entorno, sabe? A tua comunidade é a tua faculdade, a tua comunidade é o teu emprego. E aí, bicho, você fala com as pessoas, você joga na internet, você reza, você faz tudo ao mesmo tempo agora, que uma hora vai chegar. E chega, pra mim sempre deu certo. Como que se deu a cura? A cura ela aconteceu no momento que eu descobri qual era a causa. Quando aconteceu esse processo da candidíase na minha vida e eu acabei me formando, né, acho que foi no final da faculdade que ela começou a ficar mais agressiva. Eu saí, fiz meu TCC, me formei, não tinha nenhum trabalho em vista. Meu marido, nesse ínterim, foi mandado embora de uma empresa que ele já estava trabalhando há mais de 20 anos. E caiu meio que num processo depressivo, de verdade. Eu me agarrei nesse medo, nesse pavor. E aí foi esse pavor que foi me enterrando. Quando eu busquei ajuda e tratamento e identifiquei que o meu problema era um medo excessivo, eu comecei a fazer todo um trabalho espiritual de autorresgate para sair desse medo. Você pode fazer isso com um psicólogo, você pode fazer isso com terapia alternativa, você pode fazer isso na sua igreja, você pode fazer isso no seu centro espírita, mas é fundamental que você tenha um certo tipo de aconselhamento para te ajudar a identificar o problema que você tem, o problema emocional. E aí eu me entreguei totalmente ao lado espiritual da coisa, que é o que eu posso contar hoje. Daqui a pouco eu volto pro psicólogo, assim que tiver a cué. Eu me entreguei ao lado espiritual e comecei a usar a minha energia para me dedicar ao trabalho mediúnico. Então eu ando assim, né, hoje em dia, fazendo um trabalho mediúnico num lugar. Ali também eu procuro exercitar a caridade, porque o trabalho mediúnico ele também está ligado à caridade. Ali eu aprendo a controlar as minhas emoções. Não é controlar, falei errado, tá? É entender as minhas emoções. É fundamental que o ser humano se pesquise e entenda as próprias emoções. Sabe, quando você tem conhecimento das suas próprias emoções, fica muito mais fácil de você alcançar os seus objetivos, sabe? Não sufocar. Quem sufoca a emoção adoece e morre. Não estou te falando que eu sou imortal. Podendo identificar, no meu caso, que eu tinha medo, eu comecei a tentar não ter mais medo. Comecei a exercitar a fé. Comecei a exercitar a confiança. Porque eu tinha muita ansiedade. E se? E se? E se? Hoje eu apaguei o e se da minha vida. Não tem mais e se. Hoje eu acordo e agradeço
pelo que eu tenho. Isso é um excelente exercício, gente. A gente não se dá conta o quanto a gente é privilegiado. Eu sou uma mulher preta que tenho tudo que eu quis na minha vida, tudo que eu sonhei eu tenho. E eu vou ter mais, porque eu vou continuar sonhando. Esse é um erro grave para quem encerra os sonhos. Eu não encerrei os meus sonhos porque eu tô viva. Então eu vou continuar sonhando. Mas assim, eu não vou esquecer do que eu ganhei de presente. Tudo que eu desejei, eu ganhei de presente. Quantas pessoas você conhece que tem tudo que sonharam na vida? A gente não dá valor ao prato de comida que a gente tem na frente. A gente não dá valor por ter água encanada. E água é um patrimônio, sabe? É um patrimônio da humanidade. Imagina se a água acaba, como é que fica? Sabe o que vai acontecer se a água acabar? Você vai lembrar de todas as vezes que você largou a porra da bica aberta, da água que você jogou fora porque tava quente, da água que você não tomou. Você vai lembrar de um monte de merda. Então hoje eu agradeço pela minha água, hoje eu agradeço pela minha cama, pelo meu edredom, pelo meu colchão, pela minha comida, pelo meu teto, pela minha família, pelo amor que eu recebo. Eu comecei a me tornar uma pessoa grata. E ó, não tô falando isso pra te converter não, tá? Mas eu quero que você reflita sobre isso e você faça um exame de consciência de tipo... Caramba, será que tem sentido o que ela tá falando? Sabe, quais são os meus medos? Quais são as minhas dores? É para isso que eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Para convocar você a pensar, mas pensar de forma a não apontar que o outro foi o culpado das suas mazelas. É para você pensar que você é o culpado das suas mazelas. A sua cabeça é culpada pelas suas mazelas. E é muito mais fácil você apontar o dedinho pro outro e falar Que é a filha da puta. tá bom, é filha da puta, tá? Concordo com você. Mas você também é responsável. Então é interessante essa coisa do estudo do medo, porque o medo, da mesma forma que ele fecha umas portas, ele abre outras. E ele serve para isso também, para abrir essa porta, para você fazer um exame da tua consciência e de como anda a tua saúde. De repente, o medo está afetando, está te trazendo uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem. Às vezes o medo está te paralisando, está deixando você sair de casa. Mas qual é o seu medo? É medo de quê? Se pergunta, eu tenho medo de quê? Anota, escreve, vomita, bota isso para fora. Tem que sair. Enquanto não sai, não cura. E aí, quando finalmente eu consegui encontrar a cura do meu problema, quando eu entendi o meu medo, comecei a me tornar uma pessoa grata, uma pessoa que valoriza as coisas que tem, eu comecei a me sentir forte o bastante para sonhar. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui no médico. E sabe o mais louco que aconteceu? Só que ela me passou o mesmo remédio que o meu médico já tinha me passado durante todo o processo. A gente está falando de cerca de 4 anos aí de candidíase, tá? Eu tenho mais ou menos 1 ano aí de cura. E aí, eu olhei para aquele remédio e falei, tá de sacanagem que é isso aqui que eu vou tomar? Aí ela, querida, esse é o único que existe. E aí nessa hora você olha e você fala, Puta que pariu, essa filha da puta sabe que isso não funciona. Porque essa merda eu já usei 1 milhão de vezes e eu continuo com o Hulk entre as pernas. Mas eu falei, tá bom, cara, vamos lá, né? Vamos fazer aí o tratamento, puta que pariu. Fui lá, fiz a porra do tratamento e adivinha? Ela não voltou até hoje. Ela não voltou até hoje. Estou curada, não tenho mais coceira, não tenho mais Hulk. Ela não voltou. Hoje sou uma mulher sadia que voltou a ter vida sexual. Bom, gente, então tá dado o recado, tá? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O meu recado para vocês é: investiguem o próprio medo. O medo me levou a uma doença, tá? Mas a doença foi um alerta pro meu corpo, dizendo: larga de ser besta, para de ter medo, seja grata na sua vida, você tem coisa pra caramba, você é uma vencedora. Então assim, deixa de ser louca, para de ter medo! Entendeu? Foi meio que isso que o meu corpo estava dizendo pra mim. E quando finalmente eu consegui ouvir, eu fiquei curada, graças a Deus. E por isso eu tô compartilhando essa sabedoria com vocês. Eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com vocês de uma outra forma. Aliás, eu não quero que aconteça de forma alguma. Por isso que eu tô lançando essa provocação aí pra vocês. Qual é o seu medo? Aonde o seu medo te leva?
Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse assunto e bater esse papo. É isso, eu quero agradecer a vocês por todas as visitas. Em algumas semanas eu tive, assim, mais ou menos umas 20 curtidas ou 30 curtidas desde que eu voltei pro canal. Vocês vão olhar aí, os youtubers de sucesso vão falar que isso não é porra nenhuma, mas pra mim isso é coisa pra caralho. Então eu preciso muito agradecer a vocês, tá? Por estar curtindo, por estar compartilhando. Continuem, por favor. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Esse é o meu desejo. Eu quero e vai acontecer, tá? Um beijo pra você que tá sempre aqui. Outro beijo pra você que chegou agora. 1 milhão de beijos pra você que tá sempre divulgando esse canal, que tá sempre me dando uns feedbacks. Eu faço isso por nós, tá? Até a próxima semana. O outro, Thorwald. Deathless. Não vou falar.